Você certamente já ouviu falar em ESG, sigla em inglês que se refere a meio ambiente, questões sociais e governança. O que a mudança de postura que está ligada a essas três letrinhas tem a ver com comunicação? É sobre isso o programa de hoje. Está começando o Meio Tempo, da FGV Comunicação Rio. Eu recebo hoje a Natália Tamura, que é consultora em comunicação para sustentabilidade, professora e pesquisadora. Natália, bem-vinda. Obrigada pelo convite, Leila. É um prazer estar aqui com você. A gente costuma conversar essa nossa conversa quebrando o gelo. Natália, resume para mim, rapidinho, o que é que uma boa história tem? Leila, uma boa história especialmente toca corações. A gente às vezes não se lembra dos detalhes do que foi contado, mas a gente se lembra de como a gente se sentiu em relação a essa história, quando a gente a ouviu. Eu acredito muito que uma boa história, ela mais do que a mensagem que ela passa, ela transmite um sentimento, ela transmite uma emoção. Ela mexe com a gente de alguma forma e entra nas nossas vidas. Às vezes toca a nossa alma, às vezes deixa algum tipo de informação, de mensagem, mas é algo que, em geral, se torna inesquecível, ainda que por um tempo, para a gente. E eu acredito que as pessoas que contam boas histórias, às vezes nem se dão conta de ter usado uma série de técnicas para isso, mas elas realmente têm o dom de tocar almas. Eu acredito que uma boa história vai mais ou menos por esse caminho. Eu fiz essa pergunta para a Natália porque ela fez parte de um exercício que a Natália deu para a minha turma de mestrado, que é o mestrado profissional em comunicação digital e cultura de dados aqui da FGV Comunicação Rio, em breve começando aí a segunda turma. Olha só, Natália, você pediu que a gente perguntasse a várias pessoas diferentes, o que uma boa história tem, né? As respostas foram muito interessantes. Agora, eu queria juntar boas histórias com ESG, né? O primeiro capítulo aí dessa nossa conversa, entrando nela para valer, é saber como é que o teu interesse por ESG começou. Há um bom tempo eu trabalho com a ideia de responsabilidade social, que é uma das, talvez, das vertentes, vamos dizer assim, desse tema amplo que é a sustentabilidade. E eu comecei principalmente atuando como voluntária, depois trabalhando com voluntariado, e aí tive o prazer de trabalhar em algumas organizações do segundo setor com essa proposta de sustentabilidade. E aí realmente foi onde eu fui entendendo que essa ideia de causas aliadas a ações, elas são realmente poderosas, né? Elas causam grandes impactos, especialmente na vida cotidiana das organizações. Então, foi onde eu comecei a trabalhar mais a ideia técnica mesmo, né? Como entender sustentabilidade de um ponto de vista corporativo, como que as empresas podem pensar esse tema. E aí você começa a entender, né? No meu caso, eu comecei a defender a ideia de que sustentabilidade não é uma área numa empresa. Em geral, sustentabilidade é um modo de pensar, é um mindset. Então, quando as organizações assumem isso como uma forma de pensar os seus negócios, a gente começa a ver realmente a sustentabilidade, a responsabilidade social, e agora que a gente tem ouvido muito falar dessa sigla, né, ESG, a gente começa a ver isso na prática. Então, foi mais ou menos por aí que entrou na minha vida profissional e que hoje faz parte não só da vida profissional, mas da pessoal também. É uma causa que a gente assume, uma forma de pensar, e você começa a perceber que praticamente todas as suas ações são guiadas por essa forma de pensar. E como que a gente pode, talvez, atuar impactando o mínimo possível ou tendo, como se fossem comportamentos cotidianos de menor impacto ambiental, social, mais ou menos por aí. Uma empresa, uma organização decide virar a chave, né, mudar o mindset, há um trabalho de comunicação envolvido da porta para fora e da porta para dentro, né? Esse trabalho é fundamental, porque senão fica um discurso vago, né? Uma organização ela pode falar lindamente que ela pratica ações de sustentabilidade e elas não serem ações conectadas. Então, ESG, eu vejo algumas organizações separarem como se fossem áreas apartadas, né? Então, a gente faz ações relacionadas ao meio ambiente, então, environmental, a gente faz ações relacionadas ao social e à governança de formas
apartadas. E, na verdade, para mim, isso não faz sentido. A proposta do ESG, por ser uma forma de pensar, ela está sempre reunida, está sempre uma letrinha é intrínseca à outra. Então, quando a empresa assume que ela precisa ter ações relacionadas à sustentabilidade, ESG, entendo que ela precisa sim se comunicar, ela precisa especialmente comunicar internamente. As pessoas precisam, aos poucos, também compreender essa forma de pensar e entender o quanto que aquilo faz sentido na forma de ser, né? Se torna quase que o âmago da organização. Então, comunicar é o primeiro passo e o fundamental para que todos os funcionários e aí todos os públicos numa segunda camada estejam envolvidos nessa forma de ser. Daí a importância de falar disso como disciplina de um mestrado profissional para pessoas que estão trabalhando com comunicação? Exatamente, é uma responsabilidade muito grande a comunicação, porque comunicação não é aquilo que eu falo necessariamente, mas é aquilo que o outro compreende, independentemente da minha intenção. Então, existe uma responsabilidade enorme na mão dos comunicadores na hora de se fazer entender, na hora de checar se de fato essas informações elas chegaram, elas realmente foram compreendidas. As pessoas não necessariamente podem concordar com as informações, mas é importante que as pessoas, pelo menos, tenham esse poder de poder dizer assim, eu entendi o que a organização quer, né? Entendi como a organização se coloca, qual é como ela entende hoje um posicionamento que ela assumiu. E o que a gente tem visto é muita organização não muito preocupada com isso, ela simplesmente traz, né, em alguns meios de comunicação, nos seus relatórios, algumas informações, que os funcionários mesmo, que é a primeira instância dessa organização, não têm conhecimento, né? Não se deram conta de que aquilo está acontecendo. E aí é como se a gente estivesse falando de coisas muito separadas, né? Está acontecendo uma realidade na organização, o que ela pensa que está acontecendo, enquanto que os funcionários estão vivendo outra. Aí é bem complicado, né? De onde é que vem a sigla? Tem uma boa história por trás disso, da sigla e do conceito? Tem uma boa história. ESG não é uma sigla nova, como diferentemente de muitas organizações, né, que assumiram ela agora em 2020, 2021. A gente começou a ouvi-la, especialmente aqui no Brasil, nessa época da pandemia, mas é uma sigla que já existe desde 2004. Então, foi, na verdade, uma provocação do Kofi Annan com alguns CEOs do mundo financeiro, em uma reunião em que eles estavam, né, 50 CEOs de grandes organizações financeiras, se reuniram para pensar em como que eles poderiam construir negócios de impacto, como que eles poderiam financiar negócios de impacto. E aí você vê que foi feito um documento, né, na época, Who Cares Win, onde esses CEOs se comprometeram a pensar justamente como que as suas organizações poderiam atuar muito mais nessa lógica. Foi, de uma certa forma, engavetado. A gente viu que, por alguns anos, a gente não teve uma exposição enorme dessa sigla. E aí, em plena pandemia, a gente tem especialmente Larry Fink e alguns outros CEOs que se reuniram e falaram, poxa, a gente pode resgatar esse termo, a gente pode pensar nele. E aí, não só o pessoal do mundo financeiro, mas de várias organizações, né, de fato, trouxeram à tona o Larry Fink, que é da BlackRock, uma grande investidora, a maior investidora aí que nós temos no mundo. Então, ela, uma das maiores, pelo menos, ele, de fato, trouxe um certo propósito para essa sigla. Uma coisa que eu tenho percebido, Leila, é que muitas organizações estão usando a sigla ESG como sinônimo de sustentabilidade, o que é uma problemática, na minha opinião, porque não é sinônimo. ESG é uma linguagem própria para investidor e acionista. Então, quando as empresas falam, eu tenho uma política ESG, eu sou o ESG, são todas afirmações complicadas de serem feitas, porque ESG não é um selo, né? Não é uma certificação. Novamente, quase que um diálogo, uma forma de eu comunicar o meu propósito de valor para alguns públicos específicos. Normalmente são empresas que têm ações de sustentabilidade muito bem fundamentadas. Essas conseguem aplicar o ESG, vamos dizer assim, de uma forma mais verossímil. Natália, para que essa linguagem ESG seja compreendida, né, seja emitida e seja recebida, né, naquele processo de comunicação e se dê uma comunicação eficiente, acho que uma palavra-chave
é engajamento. Você escreveu um artigo, inclusive, sobre esse termo, engajamento. Precisamos refletir sobre o que é engajamento? Precisamos, Leila. Engajamento é uma palavra que vem sendo usada deliberadamente e que não necessariamente de forma estratégica. Não é tudo que precisa de engajamento, né? A gente vê as organizações quando atuam com esse tema, parece que elas querem que os funcionários estejam o tempo todo envolvidos nisso. E o que a gente tem visto é que não. Algumas informações relacionadas às ações dessa empresa só precisam ser informadas. Às vezes a gente precisa passar por um processo educativo para que esses funcionários, de fato, mudem suas ações em relação a algumas coisas, né? Um dos exemplos mais simples que a gente pode dar aqui, por exemplo, é a adoção da reciclagem. Uma empresa que não fazia, por exemplo, a separação do seu lixo e passa a adotar essa postura, de fato, ela vai precisar do engajamento dos funcionários. Mas existem algumas outras ações que não necessariamente. E aí eu acho que isso é importante da organização entender, né? De fato, o que eu quero o engajamento dos meus públicos e quais são esses públicos. Porque o engajamento, ele não é uma commodity, a gente fala inesgotável. Ele não é algo que eu ativo agora e ela perdura eternamente. O engajamento é algo muito momentâneo, muito pontual. Então eu vou precisar ativar e de uma forma muito customizada. A gente vê as organizações atuando numa comunicação para atacado. Eu faço uma comunicação aqui, tem que resolver para todo mundo, tem que esclarecer para todo mundo de uma vez só. E, na verdade, a comunicação no varejo é que funciona muitas vezes mais efetivamente quando a gente fala em sustentabilidade, porque eu preciso informar especificamente algumas questões para públicos específicos. E cada público está sensibilizado num determinado momento, né? A gente falar sobre o quanto é importante não ter lixo nas ruas, por exemplo, o quanto é importante que a gente olhe para isso, é uma coisa num momento em que a gente não tem chuvas na cidade. Quando a gente tem chuvas, começa a ver alagamento, começa a ver o quanto que a gente tem entupido uma série de bueiros, aí você fala desse assunto, você já vê que a sensibilização da sociedade é outra, todo mundo já começa, né, poxa, então eu corro risco de andar nessas ruas se ela alaga, eu corro risco se eu não cuidar do lixo dessa região em um determinado, né, de uma forma realmente responsável. Então, essa sensibilidade, ela está muito próxima da ideia de engajamento. O engajamento, ele realmente é uma construção que às vezes leva a longo prazo, mas causa efeitos momentâneos, e por isso que precisa ser ativada constantemente. Isso vale também na relação com o consumidor da marca e aquele usuário da rede social que vai ou não se engajar, para usar outra acepção aí da palavra, né, na interação com postagens daquela determinada marca? Completamente. A gente tem visto muito um ativismo digital forte, né? Então, que a gente tem visto como a palavra engajamento. Então, quantas pessoas são engajadas digitalmente. Mas eu acho que é importante a gente dissociar isso. Uma coisa é eu ter um bom discurso ou uma narrativa muito bonita sobre o que é sustentabilidade, como eu pratico ela, e outra coisa é eu realmente ser engajado na prática. É o que eu faço da minha vida, né? Quais ações eu faço na organização em que eu atuo, que realmente contribuem para esse tema. Então, a gente tem visto hoje muitos representantes falando sobre isso, muitos influenciadores e, enfim, né, assumindo essa temática, mas a gente não vê necessariamente na prática isso. Então, eu acho que é bem importante a gente dissociar esse tipo de engajamento. O engajamento digital ajuda em muitos momentos, ele reverbera de uma forma muito específica, mas o engajamento prático, em essência, né, no dia a dia, ele é mensurado de uma outra forma, ele precisa ser mensurado, ele precisa ser acompanhado de uma forma mais específica. E, Natália, tem muito greenwashing, né? Aquele banho verde, digamos assim, né? De marcas, empresas que se dizem sustentáveis, dizem ter responsabilidade social e quando vai se ver na prática não é nada disso. E a consequência, muitas vezes, é crise, né? Dano para a imagem, para a reputação. Tem a lavagem, né? Maquiagem verde, como a gente também ouve falar, ela é bastante ainda deliberada, assim, a gente vê muita organização usando isso, mas a gente está vendo cada vez mais que isso vem
caindo por terra, né? As organizações que não conseguem sustentar os seus discursos ou que acabam divulgando algo que não se comprova, abala muito a imagem. E imagem não é uma coisa que a gente constrói do dia para a noite, né? É algo também contínuo, também feito a longo prazo. Então, acho que as organizações têm visto que o custo de divulgar algo que não se, de fato, né, se comprova, que não consegue se sustentar, não tem valido a pena. O que é importante, eu acho que é especialmente que a sociedade perceba, né, o que é greenwashing e o que não é, o que está sendo divulgado que não está reverberando, que não está fazendo sentido, que a gente vê que na prática a organização não sustenta, e o quanto que esse próprio público, né, consumidor dessa marca, enfim, talvez, né, dessa imagem, que constrói essa imagem junto, o quanto eles podem cobrar, o quanto eles podem ajudar com que essas organizações, de fato, só divulguem e tenham responsabilidade sobre aquilo que, de fato, elas fazem, que eles consigam, a gente fala que é um tal de gap de comunicação, a organização precisa ter muita responsabilidade para divulgar exatamente aquilo que ela consegue cumprir. Quando ela divulga mais do que ela consegue fazer, ou quando ela divulga menos do que ela tem feito, não são boas, como é que se diz assim, boas construções de comunicação, né? Não são boas construções de informação. O bacana é quando ela consegue realmente fazer assim como se fosse um alinhamento entre aquilo que ela faz e aquilo que ela fala, a gente consegue comprovar na prática. E aí, normalmente, é quando essa empresa tem um bom discurso, um discurso que se sustenta e que constrói reputação. Porque senão há uma falta de confiança naquela narrativa, né? A narrativa que gera confiança, ela depende da forma de narrar, mas também do conteúdo, tem que ser consistente. E confiança é uma palavra que está em crise, né, Leila, né, nessa nossa contemporaneidade. Como está difícil da gente confiar, né? A gente tem visto isso tanto de um ponto de vista pessoal, o quanto as relações estão fragilizadas por falta de confiança, e a gente tem visto isso de um ponto de vista relacionado a marcas, organizações, né? A gente tem cada vez desconfiado mais das marcas. Então, realmente, acho que a construção de confiança, ela vem muito alinhada a essa proposta do quanto que a empresa tem também respeito por esse consumidor e, de fato, comprova aquilo que faz. E quando faz também genuinamente. A gente não tem visto muitos discursos bonitos, às vezes muito mais floreados do que, de fato, na prática, né? Então, é importante, isso é o que a gente chama de gap. Ela pode falar lindamente, a gente vai ver que na prática é alguma coisa muito simples, muito, às vezes, né, não é nada, é muito dispensável. Então, o bacana é quando a organização tem essa responsabilidade e demonstra esse respeito pelo consumidor. Há pouco você falou da questão do varejo, e conhecer o público, né? E eventualmente é um público segmentado, mas é preciso conhecer a audiência, aquele com quem se fala, até para criar esse elo. Sim, e uma das técnicas que a gente tem percebido que são extremamente importantes é o storytelling, que aí, né, vem ao encontro do que você trouxe aí como uma disciplina que a gente tem trazido no mestrado da FGV. A gente falar no varejo é justamente compreender o seu público em profundidade. E o storytelling é uma técnica bastante interessante e usada ultimamente, porque justamente vai sair desse campo do discurso e vai entrar no campo das narrativas, que é algo muito mais, que dá mais sentido, né? A gente fala que se o discurso traz o significado, as narrativas trazem o sentido dessas informações, dessas palavras. Então, o quanto que conhecer esse público e conversar com ele de acordo com o que ele entende por necessidade, por informação, né, por importância, é fundamental para a gente atingir esses corações e realmente captar a atenção deles. E o call to action, né, aquele chamado para ação em muitas campanhas e em muitas estratégias de comunicação de empresas, de marcas, organizações, é algo que tende a funcionar, né, não? A gente tem percebido que sim, justamente porque a sociedade ela vem se mobilizando, ela vem compreendendo suas próprias causas, né? E ela quer entender como que ela pode atuar naquilo, como que ela pode fazer parte daquela transformação, daquela mudança. Então a gente fala que justamente uma chamada à ação, uma chamada a esse movimento tem provocado mudanças, né? As pessoas entendem que elas são fundamentais, elas são peças importantes para aquela transformação, para aquela mudança. E quando elas entendem como elas podem colaborar para além só do digital,
A gente vê que os resultados costumam ser bem bacanas, assim, não são todas as pessoas que estão prontas para isso é super importante, é como falar de voluntariado. Todo mundo tem potencial de ser o voluntário de uma causa, mas nem todo mundo está naquele momento para isso, né? Nem todo mundo está pronto, tem disponibilidade, o que não é um erro, não há nada de errado nisso. É só importante justamente que a gente compreenda qual é aquele momento específico que o seu público pode ou não atender aquele chamado e fazer o chamado da forma mais educativa, eu diria assim, mais talvez assim, funcional possível, para que esse público de fato sinta que você está conversando com ele, sinta que é com ele que está sendo feita essa proposta, né? Natália, não é propriamente um plot twist, mas é um momento de inflexão agora do nosso programa, em que a gente bota na conversa a inteligência artificial. Aí é o seguinte, eu perguntei à inteligência artificial, no caso é o Gemini, exatamente o que uma boa história tem, o que faz uma boa história, né? Para a nossa pergunta lá do início. E aí a resposta foi que uma boa história é como uma jornada que leva o leitor a um mundo novo. Para ser memorável, tem que ter um começo cativante, tem que ter personagens marcantes, um conflito bem construído, uma trama envolvente, um final satisfatório, um tema universal, uma linguagem rica e expressiva, um toque de originalidade. Em resumo, uma boa história é aquela que nos faz sentir, pensar e, acima de tudo, nos transporta para um outro mundo. É por aí? O que você acha aí dessa resposta da IA, Natália? Acho que ela é extremamente complementar a tudo que a gente trouxe aqui, né? Não existe só uma forma de contar uma boa história, existem vários elementos, várias maneiras, e cada público vai ser afetado e tocado de uma forma diferente. Então, acho que sim, a gente tem um bom composto aí, de um bom tempero do que pode ter uma boa história, mas a gente precisa muito compreender os nossos públicos. Nem todos os públicos são afetados da mesma forma. E aí, para cada um deles, a gente precisa falar com bastante, acho que, cuidado e afetuosidade específica para que esse público se sinta tocado. Natália, o israelense Yuval Harari disse numa entrevista recente que o que conecta as pessoas, a humanidade, são histórias, e que a gente está caminhando para uma realidade em que as histórias vão ser criadas por não humanos, no caso a inteligência artificial. Isso é algo que te preocupa? Eu acho que a gente não pode ser extremista, né, Leila, de achar que tudo vai ser resolvido por aí, pela inteligência artificial, ou que nada pode ser usado pela inteligência artificial. Eu acho que tudo vai depender de como a gente vai usar, do equilíbrio que a gente vai colocar nisso, né? Então, acredito muito que a gente pode ter ajuda, apoio, talvez, assim, a gente pode ter um respaldo em algumas ocasiões da inteligência artificial para contar histórias, mas eu acho que o fator humano, ele não pode ser nunca substituído em totalidade. A gente não pode esquecer que a gente é um ser relacional. E quando a gente fala em relação, a gente está falando justamente de pessoas em contato com pessoas. Boas histórias foram construídas por pessoas, nunca foi por uma máquina. Então, a máquina pode até nos auxiliar, nos dar algum apoio, nos trazer elementos e talvez, assim, detalhes importantes, né, para atiçar a curiosidade, para ampliar o nosso repertório, mas ela não pode ser única. Então, que a gente, acho que a nossa grande provocação desse século, dessa contemporaneidade, é o quanto a gente consegue equilibrar as ferramentas que a gente tem e nunca esquecer da nossa essência como seres humanos que afetam seres humanos, que é algo que a gente tem, acho que justamente tentado cada vez mais compreender, né? Justamente não esquecer da questão da confiança. A gente confia normalmente em seres humanos e essa é uma palavra que precisa muito ser colocada à mesa e discutida por nós, né? Talvez resgatada. A gente tem desconfiado demais dos outros seres humanos e isso não tem ajudado na contação das histórias. Ajudado em tantas coisas. Natália, muito obrigada. Lindo esse fim, lindo seu epílogo, né, da nossa história, que adorei, de verdade. Foi um prazer. Obrigada eu. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada a vocês também pela atenção. Agora é o momento do call to action, né? Se você está me vendo no YouTube e ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, não deixe de seguir o programa, assim você fica sabendo quando houver novos episódios. Até o próximo Meio Tempo.